Lucas 11, nós vamos ao verso 9. Lucas 11, verso 9. Acharam? Disse Jesus: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. A quem busca, encontra, acha. E ao que bate, se abrirá. E qual o pai dentre vós, que se o seu filho lhe pedir pão, porventura lhe dará uma pedra? Ou também, se o seu filho lhe pedir peixe, porventura lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Só tem. A trajetória de Jesus em 3 anos, nós tivemos em Israel há 4 anos atrás, em basicamente 7, 8 dias, nós andamos de ônibus por todos os lugares onde Cristo passou. Só que Cristo passou 5, 6 vezes em cada um desses lugares que nós passamos. Nós atravessamos o país inteiro de ônibus. E Jesus, ele é esta pessoa, uma pessoa que não comedia distância, porque lhe era necessário. E isso faz com que o exemplo que Jesus nos dá seja um exemplo, como diz no grego, sui generis, e no italiano, não, também a palavra sui generis quer dizer sem igual. É interessante demais, por quê? Porque nós às vezes estamos medindo esse espaço, esse tempo, esse dinheiro, esse cansaço, nós vamos medindo. E Jesus, ele se desfez de tudo. Ele se desfez de uma empresa, herança direta de seu pai, para poder não ter aonde reclinar a sua cabeça. Jesus, ele se desfez do cuidado de uma mãe que cuidou bem dele até os 30 anos de idade. E ele soube separar esse cuidado alguns meses depois, quando ele olha para esta mãe e ele diz assim: acorda, você não sabe que o tempo agora já é outro? Com um pequeno ainda, ele chega para o pai e para a mãe e diz assim: por que vocês estão tão preocupados comigo? Eu estou cuidando das coisas do meu pai. É interessante quando nós vemos Jesus desde criança sendo lapidado, formado e por fim entregue à vontade de Deus. Quando eu vejo o Samuel louvando, tocando, esse menino tem um dom que muito poucos têm, muito poucos. E se ele soubesse realmente disso, ele
com certeza, nunca teria um registro sequer em carteira. Ele não teria, ele vai ter, justamente porque ele não sabe disso. Então eu sou pai, o melhor que eu pude dar para ele eu dei. Não dei para ele, eu dei para ele coisas que eu não dei para o Lucas Gil, que está ali, o meu filho também. Não, porque foram gerados em épocas diferentes, em situações diferentes, em famílias diferentes, embora sejam do mesmo pai. Mas como eu queria, dentro de mim, voltar à idade do Samuel, e como eu queria ter a oportunidade de ouvir o que eu ouvi do Lucas Camargo aqui, se eu com 18 anos tivesse ouvido o que o Lucas Camargo falou, eu não teria sofrido o que eu sofri durante a minha vida toda. E Jesus, ele foi ouvindo as coisas e foi absorvendo o que ele foi ouvindo. E isso é de extrema diferença. Tanto é que o texto que está sendo elencado por Deus nessa noite aqui fala justamente sobre isso, do poder das nossas palavras. Aqui está falando a respeito de relacionamento. Se você escolhe ter relacionamento na horizontal, esse texto é verdade. Se você resolve ter relacionamento na vertical, esse texto, Marcelo, é verdade. É incrível porque aqui está dizendo assim: pedi e vai ser dado a você o que você está pedindo. E aqui não está falando para você pedir para Deus. Aqui está falando para você pedir. Aqui está falando para você bater, não na porta do céu. Aqui está falando para você bater em qualquer porta. Aqui está dizendo não para você buscar as coisas de Deus. Aqui está falando que se você buscar qualquer coisa, você vai achar. E eu acho que o Evangelho é fantástico por isso, porque ele te dá o poder de escolha. Não é nada coercitivo, mas é algo que eu preciso dizer isso a vocês. Que Jesus, ele está dizendo assim: qualquer que pedir vai receber. Se você pede, você vai receber. Agora, qual é o meu problema? Pedir para a pessoa errada e pedir o que for errado. Porque aqui não está dizendo pede e depois você analisa. Está dizendo não, pediu, vai receber. Bateu, vai se abrir. Buscou, você vai achar. A minha avó vivia dizendo isso, a minha bisavó também, a Maroca, vivia dizendo isso. Está buscando chifre na cabeça de cavalo, menino? E você vai achar chifre na cabeça de cavalo, meu filho. E você vai achar encrenca em algumas coisas que você está buscando. Você está batendo em portas que você não vai suportar o que você vai ver quando a porta abrir. Certo? Você está lá batendo porque eu quero. Quando abrir a porta, é um Resident Evil que vai aparecer na tua frente. Você não vai suportar o que você está vendo. Você não vai suportar o que está te esperando. Às vezes a gente quer uma determinada coisa, quer aquilo porque quer, e chora e faz birra, e isso e aquilo, e quando chega, a tua vida se destrói por completa. Quando nós estamos pedindo eu quero, porque eu quero isso, eu quero aquilo, você já parou para pensar, você já fez um mapa, tentando dizer para você o que é que vai acontecer quando você receber? Hoje nós fomos no supermercado comprar algumas coisas para cá. Entramos lá e quando chegou no caixa, na saída, a moça do caixa perguntou: você vai participar do aniversário do supermercado tal? Eu falei: não fui convidado. Ela deu risada do mesmo jeito que vocês estão dando risada. Não, meu senhor, é que se o senhor coloca aí o seu CPF, tudo, a cada R$100 o senhor pode ganhar R$100 de desconto em compras, 47 mil reais em sorteios mensais, e no final o sorteio de R$1 milhão. Mas tá bom, põe meu CPF nessa bexiga aí. Estou precisando trocar o teto da igreja, estou precisando colocar ar-condicionado na igreja, estou precisando trocar
o teto da escolinha, estou precisando fazer uma casa de missionários. A mulher ficou olhando para cá. Como que? Ué, mas você não vai usar o dinheiro para o senhor? Não. Você não pensaria o que eu estou pensando. Talvez porque você não sirva como eu sirvo. E talvez porque você não tem experiências de que tudo que é demais, Ele me acrescenta. Então eu preciso fazer primeiro o que é dele. Então tudo que eu pedir, aonde eu bater, e aquilo que eu buscar, se estiver relacionado com o reino de Deus, tudo que eu precisar, eu não vou precisar pedir, bater ou buscar. E se hoje eu preciso de algo que está me faltando, é porque a porta que eu bati, o caminho que eu busquei e aquilo que eu pedi não estavam relacionados com o reino de Deus. E eu substituí em momentos errados, por pessoas erradas e situações erradas, aquilo que eu deveria simplesmente ter confiado em Deus. Quando Jesus está falando isso aqui, ele fala, segundo Lucas, ele fala depois que ele ensinou o povo a orar. E quando ele ensina o povo a orar, ele é muito claro quando ele fala a respeito do pão cotidiano. Eu não lembro, acho que foi numa quarta-feira, não, foi numa sexta-feira, se eu não me engano, que eu preguei sobre pão cotidiano, que eu falei sobre o pão da propiciação. Jesus não está falando aqui do pão que eu como todo dia. Jesus está falando que para o judeu não falta o pão da propiciação. E esse pão da propiciação é um pão com um significado muito poderoso. Esse pão da propiciação, ele se encontrava dentro do lugar santo, e cada tribo tinha um pão da propiciação representado dentro do lugar santo. Por isso que a bandeja tinha 12 pães lá dentro. Então Jesus está dizendo aqui que o pão da representatividade de Deus, do seu ministério, do seu chamado, não pode faltar na minha casa todos os dias. Mas nós, materialistas naturais como somos, achamos que o pão que nós comemos todos os dias e compramos com o nosso dinheiro e que trabalhamos e recebemos o nosso salário, tem a ver com esse pão que Deus não vai deixar faltar na nossa vida. Quando o salmista Davi dizia: eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome, é mendigar o pão, ou seja, pedir para Deus que Ele seja representado dentro da sua casa. O justo não precisa pedir para Deus que Deus seja representado. O justo tem Deus representado na sua casa. E a sua descendência mendigar o pão, ou seja, por quê? Porque na lei havia dito que o pai deveria ensinar o seu filho no caminho que deve andar. Consecutivamente, se o pai ensinou e se o filho testemunhou que Deus nunca faltou representado dentro da casa, não vai ser necessário que aquela família e os seus filhos mendiguem a Deus ser representado na casa deles, porque Deus, ele já tinha feito um acordo com Abraão, e ele disse assim, que a tua descendência será como a areia do mar, como as estrelas do céu, e eu estarei com eles assim como estou contigo. Então Deus já havia prometido, ponto, acabou, Deus prometeu, é isso. Agora, se está faltando alguma coisa, depois de um mês, imersionados em providência de Deus na minha vida e na sua vida, é porque você verdadeiramente tem ouvido com esse ouvido e tem saído por esse ouvido aquilo que tem sido pregado nesse lugar. Nós não estamos aqui querendo a sua oferta, querendo o seu dízimo. Não sei se vocês já repararam que nós falamos muito pouco de dinheiro aqui nesse lugar. Eu acho que em 21 anos de igreja, eu não me lembro, viu? De ter pedido a você uma oferta especial para arrumar uma parede, para arrumar uma pia do banheiro, para trocar lâmpadas da igreja. Não, eu digo que eu preciso trocar as lâmpadas da igreja. As pessoas procuram, eu digo, procure Marcelo. Se você quiser dar uma lâmpada, você dá. Se você quiser fazer alguma coisa, você dá. Não, nós não podemos usar esse altar para isso.
Esse altar foi feito para que eu te abençoe. Não foi feito para você me abençoar. Não é você que abençoa o altar, é o altar que te abençoa. Ele mesmo disse: quem é que tem mais valor? É o altar que abençoa você, ou é você que traz a sua oferta para ser abençoado pelo altar? Então você precisa se colocar na sua devida posição. O dia que você estiver aqui, você não vem aqui para pedir, você vem aqui para abençoar. Agora, o dia que você estiver aí, prepare-se, você será abençoado. Então eu vou repetir de novo: você será abençoado. Então, quando eu largar a palavra da bênção sobre a tua vida, querido, pegue com todas as suas forças, porque você vai ser abençoado. Veja só o que a irmã Direne disse. Foram 5 minutos sentados com o apóstolo. As pessoas não sabem o que é andar com um profeta, com um homem de Deus. Não eu, qualquer um. Só que você precisa entender, ele precisa ser profeta mesmo. Ele precisa ser homem de Deus mesmo. Aqueles nossos amigos, o Gutenberg, está aqui hoje ou não? Não veio? Como? Ele foi entregar o carro hoje. Gutenberg e Fabrícia, é isso? Esses irmãos saíram de um determinado ministério, estão se ligando aqui. Eles foram para um ministério e Deus, ele não dá ponto sem nó. Repete isso comigo, diga assim: Deus não dá ponto sem nó. Há muito tempo atrás fizemos um culto de casais aqui. Os pastores desse jovem que eu estou dizendo vieram nesse culto de casais. Deus arrebentou o pastor da igreja dele no culto de casais, por causa do tratamento, por causa do casamento, por causa do caráter. Deus arrebentou esse homem. Eu não conheço ele. Todo mundo de máscara, não dá para saber. Passa um tempo, lá vem um rapaz. Aí você vai perguntar para o rapaz: vocês são casados? Não, não somos casados. Mas nós temos um documento. Que documento você tem? Porque o meu pastor falou que não precisa casar. O seu pastor falou que não precisa casar. É só fazer. Ele mesmo faz um documento, ele assina, registra a assinatura dele no cartório e está limpo, mano. Joia. E todo mundo da sua igreja é assim? Todo mundo da minha igreja é assim. Muito bom. Então todo mundo da sua igreja está em fornicação. Como assim fornicação? Você está em pecado. Você não é casado. Esse seu filho gerado que está no colo da sua esposa foi gerado em fornicação. Você pode me dizer o que quiser, mas se tem uma coisa que a Bíblia diz, é que você tem que obedecer à lei do seu país. Você sabe o que é esse documento que você está dizendo? Olhei para a cara da Fabrícia e disse: você sabe o que é esse documento? Ela falou: não. Eu falei assim: se o seu marido sair daqui, passar um mês fora e casar no Rio de Janeiro com outra mulher com esse mesmo documento, ele não vai ser incluído numa lei de bigamia. Ele pode casar com quantas mulheres ele quiser, em quantos estados ele quiser. Ele pode casar com 10 mulheres do mesmo estado. Ele não será incluído na lei de bigamia ou poligamia. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? E eu vou dizer isso para você: isso está dentro da igreja. Então quer dizer, se você entrar num lugar desse, bater, a porta vai se abrir para você. Você vai pedir e quem vai te abençoar é um homem desse. Você vai buscar caminhos lá e os caminhos que serão te oferecidos serão esses caminhos. Então eu quero perguntar para você se o altar faz diferença ou não. Eu quero perguntar para você se os profetas fazem diferença ou não. Se os apóstolos fazem diferença ou não. Tem gente aqui que agora vai fazer um curso, se eu não me engano, em Cuiabá. E esse curso vai ensinar as pessoas a saber o cheiro espiritual das coisas, a ter o tato espiritual. Vai ensinar as pessoas a revelar RG, CPF. Curso. Então preste atenção. Se nós apertamos a tua vida aqui na palavra, é para que seja expulso aquilo que não pode ficar aí. Porque a palavra que aperta é aquela que lapida a joia.
É aquela que torna uma pedra impura num diamante valioso. É aquela que pega você com todos os seus problemas idiomáticos, com todos os seus problemas espirituais, com todos os seus problemas existenciais, e traz ao aio, ao prumo e ao reio da palavra de Deus. Eu não quero formar você segundo aquilo que você acha. Se aquilo que você acha é superior àquilo que eu prego, esse não é o teu lugar. O teu lugar é: todas as formas de pregação que são feitas aqui trabalham no teu caráter todas as vezes que você vem aqui. Esse é o teu lugar. Agora, o dia que começar a você receber uma mensagem e você dizer: não, essa daí eu já sei, então esse lugar aqui já começou a não ser mais o seu. Deus, ele não vai jogar palavras fora para você, viu? E Jesus aqui, ele está conversando com algumas pessoas que entendem que aquilo que Jesus está falando não é bem assim. E Jesus está dizendo para eles: muitos são os profetas que tem por aí, pode segui-los. Muitas são as portas que tem por aí, pode bater nelas. Agora, o que eu quero chamar você a atenção nessa noite é que Jesus diz assim: eu sou a porta. Aquele que bater, eu vou abrir. Aí na outra ele diz assim: eis que eu estou à porta. Então tem outra porta que não é ele. Uma ele diz: eu sou a porta. A outra ele diz: eis que estou à porta. Então aqui nesses dois textos eu tenho pelo menos duas qualidades de porta. A primeira delas é a porta da salvação. E ele diz: eu sou a porta da salvação. Porque num outro texto similar a esse ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, pela porta. Aí ele diz assim no outro texto: eis que eu estou à porta e aquele que abrir a porta. Ou seja, eis que eu estou numa porta, que essa porta está em você. Esta porta é a porta aonde você vence todos os seus conceitos. Essa é a porta aonde você vence todas as suas deficiências. Porque quando Jesus bate na porta do nosso coração, ele não bate para passar a noite, ele bate para fazer morada. Jesus quer entrar na minha vida para fazer morada. E quando ele entra para fazer morada, se houver mentira na minha vida, se houver prostituição na minha vida, se houver lascívia na minha vida, porque ele entrou para fazer. O casamento do judeu, eu vou falar isso no encontro de casais. Marcelo, traz isso. Isso daqui para os judeus chama-se chupa. Como é que é o nome disso aqui? Esse aqui é o lugar aonde o noivo encontra com a noiva. Se ele encontrar com a noiva fora do limite do chupato, sabe qual é o nome disso? Adultério, fornicação. Isso daqui que vocês estão vendo, por favor, Edeus, vem cá. Fica aí. Segura aqui. Isso daqui que vocês estão vendo, tem um ministro do lado de lá e os noivos estão do lado de cá. Enquanto eles estão do lado de cá, toda a ministração do ministro lá tem um efeito profético. Diga, profético. Ótimo. Toda a ministração da Bíblia que diz que nós vamos encontrar com Cristo um dia tem um efeito? Tem um efeito?
nós vamos precisar caminhar até aqui. Se nós não entrarmos aqui junto com Cristo, todo o efeito profético ministrado na minha vida foi em vão. Então preste atenção quando Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir e eu entrar, eu farei morada nele. Quando é que se faz morada? Quando se passa daqui para cá. O nome deste lugar aqui é veio profético da eternidade. O nome desse lugar aqui é eternidade. Não há como passar daqui para lá sem obedecer o que a Bíblia diz. Por isso que o caminho que leva à eternidade é apertado e estreito, e poucos são aqueles que entram por ele. Então todos os que chegaram até aqui ainda não entraram para lá. Então nós estamos ouvindo uma palavra hoje que está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu retirarei de vós o jugo, porque o meu jugo é suave e leve, e este jugo vos levará. Oh, peraí, segura, ouça, porque o dia que a noiva entrar, então entre na oportunidade certa e cuidado com a porta que você tem batido. Você precisa entender isso. A entrada é única, porque o Pai é único, o Filho é único, a igreja é única, a noiva, o Espírito Santo é único, o céu é único, o trono é único, a plataforma é única, tudo é único lá. Não há como ser enganado depois do chupado. Aqui qualquer coisa é possível. Posso dizer algo a você, sim ou não? Sim ou não? O rico da parábola do rico e Lázaro, ele foi enganado. Abraão, manda avisar os meus filhos lá, para eles ouvirem os profetas. Cara, aqui nós não temos contato com quem está lá. Alguém enganou ele. Imagina quanta gente não está enganado indo acender velas no cemitério. Imagine quantas pessoas não estão enganadas indo fazer o acendimento de velas nas igrejas, nos pórticos das igrejas, entregando ofertas para que pessoas saiam do purgatório e passem para o céu. Imagine quantas pessoas não estão batendo em porta errada quando eles vão matar animais e derrubar sangue nas esquinas, para que Deus possa fazer por A, por B, contra A ou contra B. Imagine quantas pessoas não estão enganadas quando ouvem que se você der mais, você vai receber mais. Imagine quantas pessoas não estão enganadas, dizendo que você pode pecar o quanto quiser, que agora você está no tempo da graça e que todo o seu pecado é perdoado, você tem que viver a sua vida, você tem que fazer o que você quer. Imagine quantas pessoas não estão enganadas.
Imagine, viu? Imagine. Afinal de contas, Deus é bom. Você acha que inferno existe? Não, que isso, nada disso. Imagine quantas pessoas estão erradas quando alguém que mata em nome de Deus tem 7 virgens esperando ele lá no céu. Imagine quantas pessoas estão erradas quando segue uma pessoa que não conhece, chamada Siddhartha Gautama, por exemplo, um homossexual que foi expulso de uma aldeia, assentou-se depressivo sobre uma montanha, e pessoas foram ouvir frases boas a respeito daquilo que ele dizia, não? E nós temos hoje aí muitas seitas atrás disso, e alguns dos crentes que tem aqui tem até uma folhinha dessa presa atrás da porta, aqueles bom dias da seita Sheishonoye. Imagine quantas pessoas não estão erradas. Imagine quantas pessoas não estão erradas quando pensam que, não conhecendo a palavra de Deus, eles podem conhecer a Deus. Imagine. Jesus está dizendo aqui: e qual de vocês aí, sendo um pai, ele não está dizendo sendo um ejaculador de espermas, ele está dizendo sendo um pai. Alguns de vocês não tiveram pai. Alguns de vocês claramente tiveram ejaculadores de esperma. Alguns de vocês não conheceram o amor de um pai. Jesus aqui está falando a respeito de paternidade bíblica. Qual de vocês aí sendo pai? E a palavra pai para o judeu tem um significado muito profundo. Não é significado de trabalhar para trazer o leite para casa. Não é o significado de ver o filho desobedecendo e dizer para ele: moleque, eu trabalhei minha vida toda para trocar sua fralda. Isso não é ser pai. Porque eu sou pai de 2 que eu não ejaculei o esperma. 3, aliás. Está aí o Gabriel também. Não dormi com a mãe do Gabriel, mas sou pai dele. Não dormi com a mãe do Lucas para gelá-lo, mas sou pai dele. Sou pai do Bruno Estevão. Viu? Pai. E soube endurecer, soube fechar a cara, e fecho até hoje. Porque sou pai. Não quero vê-los mal, não quero ver o inferno trabalhando no meio da família deles. Então eu sou pai. Se me pedir pão, eu dou pão para eles. Se me pedir um ovo, eu dou ovo. Eu não troco um pão por um videogame. Se quiser conversar comigo, tem que largar o celular de lado. Senão eu não converso. Eu tenho valores a acrescentar aos meus filhos. Eu tenho valores. Eu conheço a minha esposa, ela tem valores para acrescentar. E aqui está falando a respeito desses valores. Qual sendo vocês, um pai tem um filho, e o filho lhe pedir um acréscimo. Você sabe o que é pão? É o Evangelho. E ele diz assim: qual dos filhos de vocês, pedindo a palavra de Deus, você vai dar pedra para eles? Você sabe quem foi que recebeu pedra? Israel no Egito. Foi isso que eles receberam. Deus queria dar o pão. Deus queria dar a revelação da palavra colocada no coração. E eles disseram para Moisés: sobe você. E quando Moisés desce, ele desce com a pedra. É isso que Deus está falando. Qual de vocês, se o filho de vocês pedir para pregar o evangelho para ele, vocês darão pedra? Infelizmente, posso ser sincero, sim ou não? Alguns de vocês vão dar pedra para eles. Alguns de vocês vão dizer assim: não faz isso, senão você vai para o inferno, hein? O nome disso é pedra, não é evangelho. Tem coisas que os meus filhos não ousam a pedir para mim e para ela. Sabe por quê? Porque eles não veem na nossa vida pedra, eles veem o evangelho. Então eles pedem o evangelho porque eles sabem que aqui tem evangelho para dar. O outro diz aqui: o outro também lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente.
A serpente é traição. É o pai que trai o filho com aquilo que lhe dá. E o que é o peixe? Mostrar a realidade da vida. Você quer peixe? Está aqui a vara, está aqui a linha, está aqui a minhoca. A posição de se pescar é essa aqui. Senta aqui, joga assim e faz assim. Ah, eu pensei que era mais fácil, era só pegar na geladeira. Então você vai ter um filho que a vida toda vai esperar você trazer a compra do mês, porque ele é um energúmeno. Ele é um vagabundo, porque você não ensinou o teu filho como pescar. Você é um incompetente. Que isso, amor? Não, eu estou falando sério. Estou falando sério, filho. Desculpa, estou falando sério. Eu não posso ficar dando as coisas para você a vida toda. Estávamos conversando isso ontem com o Leandro e com a Marine. Estávamos conversando com eles ontem, como é que a gente trabalha com Samuel. Olha, está aqui, 50. Você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Ah, eu estou precisando de 100. Por quê? Porque eu preciso sair com a vitória. É mesmo, 100 para sair com a vitória? É, preciso sair com a vitória. Tá bom. Mas me diga aqui uma coisa. Ele pode ter pedido 1.000, 500 mil. Mas a pergunta que não pode faltar é: você vai pagar as coisas para a vitória? Vou. Tá bom. E até quando é que você vai pagar? Porque a realidade é que quando você está na frente da vitória, pagando, o sentimento que a vitória tem é que você tem o dinheiro e você está pagando. Mas a realidade é que você não tem o dinheiro. É mesmo. É mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Então esse é o papo reto que eu levo com ele. Esse é o papo reto. Escuta, você quer namorar? Quero. Mas vai namorar quantos anos? Pouco. Ah, pela conta dele, pela vontade, uns 30. É doido. Por quê? Porque quem quer namorar é porque está amando para Coisa que... casar. Mas vai casar quando? Vai casar, trabalha? Não. Teu salário? Não. Ela trabalha? Também não. Ela? Não, também não. E vocês já alugaram casa? Não. Já tem geladeira, fogão? Ah, os padrinhos vai dar, né? É sempre assim. Ou eu sou de Marte. Não. Agora, casar assim, você já sabe o que vai te esperar no futuro. Porque quando quebrar a geladeira, presta atenção no que eu estou falando. Porque quando quebrar a geladeira do padrinho, você não vai ter como colocar outra nova no lugar. Porque você dependeu do homem e não dependeu de Deus. Então agora o homem é que vai ter que te sustentar. Viu? Então presta atenção no que eu estou falando. Porque porta que você bate, a tua digital espiritual fica lá marcada. Bate na porta do agiota, para você ver o que vai virar. Bate na porta do gerente do banco, para você ver o que vai virar. Bate. Agora, bate na porta do céu, para você ver o que vai virar. Nós precisamos ser dependentes de quem? Então, por favor, vamos nos render a esta verdade. Extremamente, unicamente dependente de Deus. Diga isso. Extremamente, diga. Diga unicamente.
Diga dependente. Diga de Deus. Diga extremamente. Diga unicamente. Diga dependente. Diga de Deus. Você está pegando na mão de alguém, então larga. Diga extremamente. Unicamente. Diga dependente de Deus. Fique livre dessa cadeira agora e diga extremamente. Diga unicamente. Diga dependente. Diga de Deus. As suas mãos estão livres, largue tudo e diga extremamente. Diga unicamente. Diga dependente. Diga de Deus. Aplauda o Senhor. Comparação e remandere baixa. Essa é a porta, esse é o caminho. Essa é a porta, esse é o caminho. Portas estão se abrindo.